E aí, meus jovens, hoje eu tô aqui para nossa última aula do ano. Sim, é a nossa última aula. Eu tô feliz, você tá feliz, todo mundo tá feliz porque finalmente chegamos na nossa última aula. E hoje, nessa nossa última aula, eu vou falar para vocês sobre dois assuntos: a sociedade açucareira e o tráfico negreiro, que são duas coisas indissociáveis durante os séculos aí de colonização portuguesa no Brasil. Então, se liga aí. Bem, como você sabe, eu já falei brevemente na última aula, a produção de açúcar no Brasil seguiu a experiência que Portugal já havia obtido nas Ilhas Atlânticas. Então, Açores, Cabo Verde, Madeira e principalmente São Tomé foram locais onde Portugal pôde experienciar toda a produção da cana. A produção da cana, na verdade, ela não é originária de Portugal, ela vem originariamente da Ásia, mas ao longo do século ela veio se deslocando cada vez mais para o oeste, até que finalmente no século XVI chega ao continente americano. Nestas ilhas atlânticas vai se desenvolver um tipo de sistema açucareiro que depois vai se reproduzir também na América Portuguesa, que vai ser fundamentado principalmente no investimento estrangeiro, e aí não é país, né, são indivíduos de outras nacionalidades, especialmente italianos, né, no caso, como não existia Itália ainda, genoveses, senhores de terras, né, baseados em grandes, então, propriedades, trabalhadores especializados para determinadas áreas específicas que eram necessárias no cultivo da cana e depois, posteriormente, na fabricação do açúcar e, por fim, o trabalho fundamentado na escravidão. A produção do açúcar, então, fundamentada na grande propriedade e na escravidão, será o modelo que, a partir da experiência obtida nestas ilhas atlânticas, em especial São Tomé, depois se desenvolve também na América Portuguesa. Vale ressaltar que já a partir de 1471, quando os portugueses descobrem a ilha de São Tomé e Príncipe, ela também passa a ser um importante entreposto para o tráfico de escravos vindos da África. Como eu falei também na última aula, um dos primeiros produtos, né, que os portugueses vão buscar para efetivamente realizar o povoamento do território e a colonização aqui da América Portuguesa será justamente a cana-de-açúcar. Basicamente, tentou-se plantar cana-de-açúcar em toda a extensão do litoral brasileiro, que vai de São Vicente até Pernambuco. Mas, após aquela fase inicial do contato com os indígenas e depois o desenvolvimento do sistema de capitanias hereditárias, apenas duas prosperaram, exatamente Pernambuco e São Vicente, devido a, entre outras razões, o desenvolvimento do plantio da cana, o desenvolvimento então da produção açucareira e uma relação mais amistosa com os indígenas. Ao longo dessa segunda metade do século XVI, as capitanias de Pernambuco e Bahia se tornarão os dois principais centros produtores de açúcar na América Portuguesa, devido a, entre outras razões, o clima extremamente favorável, com um regime de chuvas bem distribuído e, no caso do recôncavo baiano, principalmente o tipo de solo, massapê, que era um solo extremamente rico para o plantio da cana-de-açúcar. Além disso, nessas duas capitanias, os colonos conseguiram ter um relacionamento com as populações nativas indígenas, principalmente os tupinambás, muito mais tranquila do que em outras capitanias. Sendo assim, data do ano de 1526 o primeiro registro na alfândega portuguesa de açúcar vindo da região nordeste da América Portuguesa. E aí a gente tem que pensar, por que o açúcar? O açúcar no século XV ele era considerado uma especiaria, mas a partir do século XVI ele passa a ter um papel cada vez mais relevante na dieta da aristocracia. O que prova isso, por exemplo, são livros de receita que já citavam o açúcar proveniente da cana como um ingrediente básico de diversas receitas. Ao longo dessa segunda metade do século XVI, em especial no final do século XVI, ocorre um aumento substancial
da produção açucareira na região Nordeste, nas capitanias de Pernambuco e Bahia. Entre outras razões, pelo aumento da produção derivada do aumento das áreas de cultivo, do aumento dos lucros ou de investimentos estrangeiros na produção açucareira e também da maior produtividade da força de trabalho. Um fator fundamental para o desenvolvimento da lavoura açucareira na região nordestina foram basicamente dois: a disponibilidade de terras e de mão de obra. A mão de obra inicial utilizada nessa fase de consolidação da lavoura açucareira na região Nordeste foi justamente a mão de obra indígena. Foi a partir dela que os colonos portugueses puderam realizar um acúmulo inicial de capital que depois foi utilizado no crescimento da produção açucareira. Apesar de serem uma população numericamente relevante, a transformação dessas populações indígenas, os tupinambás, em mão de obra escrava não era assim tão fácil. Existiam diversos problemas com relação a isso, em especial os conflitos que existiam entre o modelo de colonização adotado pelos colonos e o modelo de colonização desenvolvido pelos jesuítas, que defendiam o agrupamento desses indígenas em aldeias comandadas pelos jesuítas. As epidemias que já a partir de 1560 acabaram por dizimar milhares de indígenas. E por fim, e talvez mais importante, o próprio sistema cultural, a maneira de entender o mundo dos indígenas que não se adequava ao sistema de grande produção defendido pelos colonos. Um dos principais problemas era que na organização dessa sociedade tupinambá, o serviço na lavoura, na agricultura, era tarefa restrita às mulheres. Aos homens cabia a derrubada das árvores e a prática da coivara, que era a queimada dessas árvores que foram derrubadas, tornando o solo mais fértil. Portanto, o desenvolvimento da lavoura açucareira altera profundamente a organização dessa sociedade, ao exigir que os homens, por exemplo, se tornasse a principal forma de mão de obra escrava nessas lavouras açucareiras. A coroa portuguesa ficava numa sinuca de bico, porque ao mesmo tempo em que ela entendia os vários pedidos dos colonos e a autorização para realizar ataques a aldeias indígenas e a transformação desses indígenas em escravos, ela, por outro lado, sofria a pressão dos jesuítas. Lembrando que a colonização portuguesa sobre a América foi sobretudo uma colonização que buscava, sim, o lucro e o desenvolvimento de atividades econômicas na colônia, mas também tinha um ideal religioso, no sentido de catequizar os povos nativos. Desse conflito entre colonos e jesuítas, em que a coroa tentava administrar, em 1570 ocorre a proibição da escravidão indígena por parte da coroa portuguesa. Então, nesse momento, parecia que os jesuítas haviam vencido esse cabo de guerra. O problema é que esta lei, nas letras miúdas, acabava permitindo a escravização indígena em duas situações. O resgate, que era quando os colonos podiam resgatar indígenas que haviam sido feitos prisioneiros e seriam devorados em rituais antropofágicos, e a prática da guerra justa, que era quando alguma aldeia indígena ameaçasse o engenho, tornava-se legítimo, então, fazer uma guerra contra essas aldeias supostamente ameaçadoras. É a partir, então, principalmente das dificuldades dos colonos em organizar o trabalho na lavoura açucareira com base na mão de obra indígena, que já a partir de 1570 e especialmente no século XVII, vai se dar início então à utilização de mão de obra africana na lavoura açucareira. O processo de troca, então, da mão de obra indígena pela mão de obra africana envolve várias situações e várias causas. Vale a gente lembrar que esse processo de troca não era algo muito claro e algo perfeitamente lógico para as pessoas que viviam naquele tempo. Muitos senhores de engenho continuaram a defender a utilização de mão de obra indígena, mesmo após a proibição da coroa. A grande questão é que
as epidemias que dizimaram populações indígenas, a dificuldade dos indígenas em lidar com o sistema da grande lavoura, ou seja, de uma produção que visava o excedente, enquanto eles produziam apenas para a sua própria subsistência, aliado à maior experiência dos africanos já na grande lavoura, a um contato anterior com os europeus que facilitava a resistência a diversas doenças, a experiência dos africanos com instrumentos de ferro e com o gado, tudo isso fez com que a opção pela mão de obra africana se tornasse, com o passar do tempo, mais lógica. E é a partir desse momento, então, que a partir do acúmulo inicial de capital obtido pelos senhores de engenho com a utilização da mão de obra indígena, que passa-se a investir na compra de escravos provenientes da África. E aí também nesse exato momento que o tráfico africano de escravos ganha um boom. A América foi a região para onde se destinaram milhões de escravos africanos. E em especial a América Portuguesa recebeu praticamente metade de todos os africanos que foram transformados em escravos. Nós podemos dividir o tráfico negreiro em duas fases. Uma que vai até os séculos 17 e 18 e outra após os séculos 17 e 18. Até os séculos 17 e 18, os escravos africanos eram mais uma mercadoria entre várias outras comercializadas pelos europeus, especialmente os portugueses, e essas populações nativas do litoral. É exatamente a partir do século XVII que as coisas mudam. Aquela proeminência de Portugal existente até esse século XVII na costa ocidental africana, ela acaba ganhando a concorrência de outras nações, como ingleses, franceses, castelhanos. E é exatamente nesse século XVII que o tráfico de escravos passa a ser a principal atividade, suplantando em muito o comércio de outras mercadorias que eram feitas entre europeus e populações africanas. O tráfico de escravos, na verdade, passa a ser a razão de ser do comércio envolvendo populações nativas africanas e os europeus. A principal razão para isso acontecer é a demanda americana por escravos. O ouro e a prata nos territórios da América Espanhola, o açúcar no Brasil e no Caribe britânico, o desenvolvimento da atividade mineradora no Brasil durante o século XVIII, todas essas atividades acabam tendo como principal mão de obra exatamente os escravos africanos. E é exatamente a partir desse momento que passam a se formar, por exemplo, estados centralizados ou passam a se consolidar estados centralizados na África. A razão de ser desses estados centralizados no continente africano, esses grandes reinos, passa a ser justamente a guerra contra outras populações para produzir cativos e vendê-los para os traficantes. A partir então dessa mudança ocorre uma desestruturação completa das sociedades africanas, gerando consequências duradouras. Ao longo de todo o período colonial, a mão de obra básica utilizada em todas as atividades vai ser justamente a mão de obra africana. A diáspora africana foi responsável por desarticular completamente as relações sociais, políticas que existiam no continente africano e acabaram por promover o desenvolvimento de novas sociabilidades aqui na América Portuguesa. E é por isso, sim, que existe uma dívida histórica com essa população. Se nós queremos nos tornar um país verdadeiramente democrático, cada vez mais essa população tem que se fazer presente nas instituições e nos cargos de poder. E é por isso também que as cotas raciais são uma necessidade nesse país tão desigual racialmente e socialmente. Então é isso, meu povo. Um grande abraço para todo mundo. Nos encontramos aí nas curvas da vida. Fica todo mundo bem. Tchau.